Isso. Talvez apareça aí para vocês aceitarem, tá? Então, hoje é a quarta aula do livro Contos Terapia, que eu escrevi com 11 coautoras maravilhosas que escreveram os contos. E eu fiz, junto com a Cristina Cioli, as análises dos contos. Esse conto é o segundo do livro, escrito por Aletheia Skowronski, com o título Jurema Serpente. Vamos lá, então. Vou pedir para vocês, assim, só ouvirem, é, deixar que essa história vá penetrando nos seus corações, no seu imaginário, né? E observando o que ela vai trazendo para vocês. Era uma vez, no meio de uma floresta tropical, muitas árvores, plantas, animais e gente. Floresta que em tempos passados, mas não tão distante, algumas décadas, fora da mata fechada e longe, bem longe das grandes cidades, uma história começa assim. O dia estava lindo, o céu bem azul claro, poucas nuvens, o sol aquecia sem machucar e uma chuva branda molhava a terra. Dava para ver o arco-íris sutil ao fundo e os pássaros cantavam felizes em revoada. Os animais se deliciavam com a carícia das gotas de água correndo por entre as matas e campinas. As plantas agradeciam e os pequenos verdes se punham a crescer, aproveitando o calor e a umidade perfeitas do momento. Afinal, é assim que a natureza agradece as bênçãos que recebe do céu através da chuva, fazendo o novo nascer, o broto crescer, o botão florescer e o que é velho cair. Nessa paisagem corria um pequeno rio de águas azuis, limpo e de fluxo contínuo, brando, sem grandes correntezas. Mesmo sendo pequeno, ele era a casa de muitos peixes e fonte de vida para os bichos de toda a floresta, que hora ou outra passavam por lá. A semente se prepara com água para nascer. Em uma canoa rio abaixo estava uma mulher. Ela era velha. Seu rosto era marcado por rugas. Tinha olhos pretos como o céu, e em uma noite sem estrelas, e cabelos brancos como a lua, lisos, compridos como um véu. Pelo corpo, ela exibia pinturas em vermelho. Usava algo como uma túnica de tecidos leves e claros. Ela era pequena, magra e, mesmo com idade, aparentava ser muito forte, mas não parecia sequer fazer esforço para remar. Pelo contrário, vinha descendo o rio e cantando uma canção que aprendera com sua avó, do idioma do seu povo. E nada disso existia mais, nem língua, nem avó, nem povo. Aliás, existiam sim, na memória. Dizem que as pessoas não morrem enquanto não forem esquecidas. De emitir mais uma aqui. Era na beira daquele rio que ela morava. Fazia das árvores e das águas o seu lar, sua proteção. Todos os seus parentes haviam virado estrelas, enquanto ela era ainda menina. Você pode estar pensando que ela era muito solitária, mas se engana. Quem tem natureza para conversar nunca está só. Era o que sua avó falava, e embora sentisse muita falta dos seus, ela aprendeu a se comunicar com o rio,
as plantas, os animais e principalmente com as estrelas. Experimente. Faça isso quando se sentir só, e pode ser que a resposta venha no sopro do vento ou no chacoalhar das folhas. Mas preste muita atenção. A resposta sempre será sutil e não o que você deseja ouvir. Assim dizia a sua avó. Seu nome foi dado por sua mãe. Era Jurema. E naquele dia bonito, ela completava mais um ciclo de vida. Era o 100º. Ela sabia que seu momento de virar estrela se aproximava e se alegrava com a ideia de morar junto à sua família novamente. Já fazia tanto tempo, mas sentia uma tristeza tamanha quando lembrava-se que para isso não conversaria mais com a natureza, que foi a sua companheira por tantos anos. Sentimentos que a dividiam, porém, sabia que quando chegasse a hora, não poderia escolher. Essas coisas a gente não escolhe. A casca da semente se abre para o broto nascer. Jurema, embora velha, naquele dia já havia sido um bebê. Na verdade, foi a última criança que nasceu em sua aldeia. E logo após o seu parto, lhe foi pronunciado que teria uma tarefa importante para fazer e a descobriria ao longo da vida. Afinal, a vida não vem explicada em lugar nenhum. Enquanto crescia, acompanhou um a um seus parentes virarem estrelas nas mãos de uma espécie peculiar, muito parecida com ela. Porém, carregavam coisas que brilhavam, e quando apontavam essas coisas, ouvia-se um grande barulho, e num piscar de olhos, mais parente virava a estrela no céu. Piscar de olhos pode ser perigoso. Ainda jovem, Jurema ficou só. Certo dia, ela chorava à beira do rio a sua solidão. Na verdade, aquele era quase um ritual diário. Ela não havia aprendido a falar com a natureza. E ao cair uma gota de lágrima no rio, de repente, do meio das águas surge uma serpente. Ela era enorme. Jurema nunca tinha visto bicho tão grande e nem tão bonito. Sentiu medo, pensou que deveria sair correndo, mas não conseguia. Na verdade, ela nem queria. Estava encantada com tamanha beleza. A serpente se movia graciosamente pelas águas em direção a Jurema e, com uma voz calma, lhe falou: Também sou a última do meu povo. Jurema, ainda em espanto e em encantamento, questiona: Faz tempo? A serpente responde: Estou aqui desde o primeiro broto que se formou. Vi as primeiras gotas d'água se juntarem para formar esse rio. Acompanhei os animais nascerem um a um. Jurema se surpreende ainda mais e questiona: Como é estar só por tanto tempo? A serpente rapidamente responde: Eu nunca disse que estava só. Disse apenas que era a última do meu povo. Você também nunca esteve só. A natureza fala contigo o tempo todo. Nunca ouviste? Jurema pensa se já ouvira algo. Conclui que não e acena com a cabeça. No mesmo segundo, a serpente afirma: Por isso que você se sente só. Precisa aprender a ouvir além da sua língua. Nem todos se comunicam como tu. Olha em volta. Vês a quantidade de vida? Achas mesmo
que estás só ou apenas não sabe ouvir? Se a terra não tem nutrientes, não tem broto. A partir daquele dia, a serpente acompanhou Jurema. Ou Jurema acompanhou a serpente, não se sabe. Também não importa. O fato é que Jurema aprendeu a não só escutar, como também falar com o rio, as plantas e depois com os animais, com tudo o que tinha vida, inclusive pedras. Não foi rápido, muito pelo contrário, foi lento. E tudo bem, ela tinha tempo e aprendia a ter paciência em cada dia que passava. As coisas acontecem no tempo certo e não quando nós queremos. Desde aquele encontro no Rio, Jurema nunca mais se sentiu só. Ela tinha certeza de que não estava. Agora apenas a chuva molhava o chão, não mais as suas lágrimas. Ela finalmente entendeu o que sua avó dizia. Algumas coisas nos acompanham a vida inteira, mesmo que não as vejamos. Tal qual uma casa, aliás, uma mãe, uma avó, ou melhor, uma família, a floresta sempre lhe protegeu. Dizia-lhe onde encontrar alimentos e remédios, também como prepará-los. Ensinava-lhe como viver em harmonia e respeitar cada ser vivo, e não cobrava nada em troca. A floresta também prestava uma grande ajuda a Jurema e a todos os seus moradores. Apontava-lhes onde se proteger e, principalmente, contava-lhes onde estavam os bichos que faziam vidas virarem em estrelas. Todos sabiam. Aquela era a única espécie a qual não podiam se aproximar. Jurema não entendia como eram tão fisicamente parecidos com ela, e mesmo assim não entendia sua língua, seus costumes, nada que vinha daqueles bichos fazia muito sentido a ela. A serpente, mesmo com seus milhares de anos, sentia o mesmo. Na verdade, na floresta inteira, não havia sequer um ser vivo que os entendesse. Apenas concordavam que existia uma única regra: se esconder quando eles chegavam. E se dessem sorte, logo eles iriam embora. A coragem precisa ser dosada. Alguns perigos são melhores de se evitar. Terra seca não brota. No começo, Jurema se escondia e observava a serpente partir em direção aos fazedores de estrelas. Geralmente, quando a viam, eles gritavam e se desesperavam. Tentavam fazê-la estrela com seus objetos brilhantes e barulhentos, mas não conseguiam. A serpente era a única que jamais viraria estrela, afinal vinha das próprias estrelas. Mas disso eles não sabiam e os engolia em uma só bocada. Jurema sempre se perguntou para onde iam os bichos fazedores de estrelas. Tinham medo de que eles virassem estrelas junto com seus parentes. A serpente lhe garantiu que isso jamais aconteceria. Só se torna estrela quem respeita a natureza. Jurema passou a acompanhar a serpente, observando de longe cada batalha travada, e aos poucos foi se aproximando daquela guerra. Quando percebeu, lutava ao lado da serpente. Descobriu que aquilo fazia parte da tarefa que lhe fora dada em seu nascimento, aprender a ouvir e conversar com a natureza, e também protegê-la, não deixar sair da floresta o que dali pertencesse. Mas essa era uma tarefa quase impossível. Os bichos, fazedores de estrelas, se multiplicavam tanto quanto as estrelas que faziam. Jurema e a serpente passaram todos os dias cumprindo essa árdua tarefa. Quando madura, a fruta cai no chão e precisa apodrecer para o caroço germinar.
O tempo passava. A natureza sofria mais e mais perdas, e Jurema sentia que fracassava em sua tarefa, mesmo tendo dedicado sua vida a realizá-la. Ela não estava ocupada, aliás, ela estava tão ocupada que não notou suas feições mudando. Notou apenas os animais sumindo, as árvores caindo, o rio secando. Na verdade, é que a mata fechada pouco restara. O pequeno rio, agora quase um riacho de lama, não havia mais fonte de vida ali. E naquele lugar, onde um dia existiu o rio, em que encontrou a serpente e nunca mais se sentiu só, Jurema chorou novamente, e tanto que formou uma poça. Inclinou-se para procurar a serpente, mas acabou vendo seu próprio reflexo. Viu sua pele ganhando tons de verde acinzentado, seus olhos mudando, suas mãos sumindo, seu corpo ficando esguio, forte e articulado. Via a serpente no espelho d'água e foi de encontro a ela. Jurema não entendeu que ela e a serpente haviam se tornado uma só há muito tempo, desde o primeiro encontro. Nesse dia, ela mesma se engoliu, e ao morder sua própria cauda é onde esse conto começa. O dia estava lindo, o céu bem azul claro, poucas nuvens, o sol aquecia sem machucar, e uma chuva branda molhava a terra. Dava para ver o arco-íris sutil ao fundo. Os pássaros cantavam felizes em revoada, e os animais se deliciavam com a carícia das gotas d'água correndo por entre as matas e campinas. As plantas agradeciam, e os pequenos verdes se punham a crescer, aproveitando o calor e a umidade perfeitas do momento. Afinal, é assim que a natureza agradece as bênçãos que recebe do céu através da chuva, fazendo o novo nascer, o broto crescer, o botão florescer, o que é velho cair. E Jurema se viu em sua canoa descendo o rio das águas azuis, limpo, de fluxo contínuo. Mesmo sendo pequeno, ele era a casa de muitos peixes, a fonte de vida para os bichos de toda a floresta, que hora ou outra passavam por lá. Em direção às estrelas. Jurema é uma homenagem de todas as pessoas indígenas que encontrei no meu caminho de estudos. E honestamente, não me lembro de, durante minha vida, ter me sentido tão em casa e acolhida. Em um lugar completamente desconhecido, desde pessoas a espaço físico, sem saber uma palavra sequer da língua, como me senti nesse percurso. O sentimento de estar em casa era sempre muito bom. Gostaria de poder compartilhar com vocês, diz a coautora, para que pudessem se sentir assim também, quem sabe em outro momento. Sobre a língua, durante esse curto período, uma única coisa é certa: jamais esquecerei a palavra que significa obrigada. Agui zevete. Agora vou pedir para vocês que fechem os seus olhos e se concentrem na cena que mais fez sentido para vocês. Veja o que ela traz, que lembranças, com que ela se conecta na sua vida. Acolha todas as emoções que se fizerem presente.
Veja em que época você viveu essa emoção que conecta e o que você precisava ou ainda precisa que aconteça para que você se conecte com a sua serpente, com aquela que sabe dentro de você. Se você tiver aí um papel, um lápis, desenhe aquilo que é mais importante nessa imagem, a imagem que ficou para você. Vou dar uns minutinhos. Então, quando se sentirem preparadas, eu vou pedir para que vocês comentem a impressão que tiveram, o impacto que tiveram com a leitura desse conto. Bem-vinda, Angelita, que chegou durante o conto. Muito bom você estar aqui com a gente. E talvez você não tenha ouvido, né, a parte, a maior parte do conto, mas entra em conexão, né, com aquilo que hoje
pode ser melhor ou precisa se conectar mais, né? Com o seu espírito, com o sentido da vida. E quando estiverem prontas, podem começar a partilhar, quem puder. Eu fiz, Cris. Não sei Ah, se. menina, mostra pra gente. Ah, não vou saber falar direito o que eu senti, mas a parte que me tocou foi quando ela fala que ela e a serpente é uma só. Porque eu sinto que eu sou capaz de me conectar. E, e o quanto é importante identificar que no exterior, vindo de fora, né, que você encontra às vezes no exterior, né, ah, essa sabedoria de pessoas às vezes simples, pessoas que às vezes você nem imagina que possa vir de encontro a você e te prestar um serviço tão grande, né? Pessoas simples ou situações simples que venham nos esclarecer. Então, isso para mim foi um ponto importante que eu achei. Não sei se eu soube me explicar. Dá para você entender ou não? Você está falando do o impacto com a simplicidade que traz aquela riqueza interior, né? Isso é. É, porque às vezes uma pessoa, vamos supor, no caso aí ela encontrou a serpente, né? Hum. Então, às vezes você tá naquele mundo assim, todo atrapalhado, toda atabalhoada, né? Mas você consegue conectar com certas pessoas que vêm te trazer uma riqueza. É simples porque eu sou simples. Eu sou da simplicidade mesmo. Para mim, é tudo uma coisa assim, já me traz aquela satisfação íntima, entendeu? Então, aquela sabedoria simples me traz aquela grandeza espiritual que eu estou precisando às vezes. Hum. Sim, sim. É no simples que você encontra o essencial, né, Mirna? É, Na simplicidade. Sim. Ontem eu estava ouvindo, lendo, aliás, alguns poemas e falava, é até uma música isso, mas eu não conheço muito bem essa música. Mas falava que como é gostoso uma casinha simples no meio do campo, né? E tinha um refrão que falava assim: só Deus e eu, só eu e Deus. E esse refrão, acho que tem a ver com isso que você está falando, né? Porque a serpente, ela pode ser comparado ao Espírito de Deus criando as coisas, né? Ela está aqui desde do primeiro suspiro, né? Então, você- é a própria criação, é o próprio Espírito da vida, né? Hoje a é, gente vive um mundo que a gente percebe que o espírito do tempo atual é, é bastante dramático, né? Todos os dias a gente sabe de coisas que nos assustam, puxa, que pena, que triste as coisas que acontecem, né? Como esse tornado que acabou com aquela cidade. 90% dela é muito triste saber é, disso, né? nossa, Nós ficamos assim com apreensivos
com o coração apertado, né, de saber quantas pessoas Nossa, possam estar sofrendo, né? É, e é uma cidade simples, pequena, de 14 mil habitantes, né? pessoas simples, né? Quanta gente maravilhosa, né? De uma riqueza interior tão grande, né? Sim, sim, né? E que é difícil de compreender o espírito da época. Na verdade, a gente compreende o espírito da época quando já mudou, né? O para que aquilo aconteceu naquela época, né? Então, ao viver o espírito da época, a gente não compreende que transformação é essa que está sendo oferecida, né? E acho que essa é a questão também da vida. A gente nasce ali bebezinho, pequenininho, a Jurema viveu 100 anos antes de virar estrela, né? Então, quantas maravilhas e quantas dores, e para que ela viveu. Lá no final, ela sentiu que ela entendeu a missão dela, né? Ela viveu uma vida toda e lá no final ela entendeu qual foi a missão dela. E que importante entender isso, né? Nossa, que às vezes você fala, por que será que eu tô, né? É, Então, mas para mim foi essa parte bem tocou, né? legal. Tá bom. Obrigada, amiga. Muito Obrigada a legal. você. Muito obrigada. Isso. Nossa. Eu desenhei a serpente e a Jurema olhando para ela. Então, para mim, o que pegou me remeteu muito ao momento que eu vivi, né? Assim, quando eu perdi minha mãe, você tem a sensação que você ficou sozinha, Uhum, né? E assim, o que sobrou demora muito tempo, assim, para você ter de novo enxergar as coisas com outro brilho, né? Assim, se perceber não sozinha, né? Apesar dela ter feito uma passagem muito bonita, mas sim, fica por egoísmo nosso, fica o vazio, né? E assim, para mim, compartilho. assim, o quanto foi importante o meu contato com a natureza, né? Assim, foi o parar, o me respeitar, naquele momento conseguir voltar a respirar, né? A enxergar a beleza das pequenas coisas, né? Que assim, as flores voltaram a brotar, eu gosto muito de orquídea, então as orquídeas estavam lá brilhando e nascendo, né? Assim, quanta coisa Uhum, teve que uhum, assim, uhum. para mim o que pega assim é a ressignificação, né? Como ela A teve que dar ressignificação. conta de tanta coisa que ela não estava só, e quantos conhecimentos ela tinha, e que a serpente acabou mostrando para ela: olha, quanta coisa a gente já viveu, né? Quanta coisa boa a gente viveu nessa vida, né? Então foi muito para mim, pegou muito essa coisa do que a gente tem que ressignificar, eu acho sempre, né? Não Uhum. só quando a gente perde, porque todo dia que vai embora é um dia que a gente deixou de existir, né? Então, assim, Sim, o quanto esse sim. ressignificar, para mim, nesse momento, foi vital, né? Assim, o entrar em contato com a própria ausência, com o não ter e ter que ir reconstruindo os pedaços, né, do que ficou. E muita coisa que eu não quis que ficasse, que dizia respeito a ela e não a mim, né? Então, assim, Sim. muitos cortes também foram feitos a partir disso.
né? Porque não dizia respeito a mim, né? Então, assim, se eu ia perpetuar uma coisa que não era minha, qual era o sentido, né? Tinha sentido para ela, né? Mas tinham coisas que eram sentido dela, né? E não o sentido da minha vida atual, né? Então é um processo, né? Assim, de ressignificar muita coisa. Então, Uhum, para mim, uhum. essa serpente fica como essa sensação, não que a coisa termina, né? Assim, mas é uma jornada, entendeu? Para mim, essa serpente simboliza essa jornada, esse ressignificar, né? Assim, ela Uhum. te acende a você, olha, presta atenção, né? Sim, Olha em sim, volta, né? Você não está sozinha, olha quanta coisa, olha quanta coisa boa pode emergir. Foi isso para mim. sim. E se a gente pensar, são tantas jornadas desde o começo de toda a história, né? São tantos ciclos de pessoas, né? Como Uhum, você falou, a ligação com a mãe é, é inexplicável, é na perda que ela se ressignifica, né? uhum, É ali que você consegue compreender o laço e o quão difícil é desfazer o laço e deixar ir, né? E se separar dessa mãe, né? assim, não é só a figura dela, mas assim, eu acho que para mim fica muito assim, como ela era muito uma pessoa que foi o esteio de muita coisa, então assim, ela indo embora, ia depender de cada um isso permanecer. Entendeu? Não tinha a figura dela para ser o depositário. Entendeu? Porque ela acabou Sim. sendo um depositário de família, né? Então, Uhum. assim, todo mundo tinha um respeito eterno pelas matriarcas, né? As tias e tal, né? E assim, Sim. do meu lado, assim, acho que por ser a última neta, eu sempre fui uma pessoa muito mais próxima de todo mundo, né? Então, assim, meus primos eram presentes, minhas tias, para mim, eram participantes da minha existência. Então, assim, quando elas foram Uhum. indo embora, minha mãe ficou meio que ficou ela e mais uma, né? Assim, o esteio, né? E assim, quando foi embora, aí fica a critério de cada um manter o significado para si, né? Mas assim, não tinha mais a figura dela, né? Então, assim, Uhum. eu não sou ela, né? Então, assim, para mim, assim, o significado das pessoas, cada uma tem o seu. Mas, assim, cabe a elas também ressignificar para elas, que elas não ressignificaram, né? Mas aí não sou eu que vou julgar, são escolhas. Eu acho que a vida tem sempre você tem N escolhas, né? E assim, e passa. Mas foi engraçado, assim, como tanta coisa foi sendo recolocada em seu lugar, né? Teve a perda dela, sim, que também não foi fácil, mas assim, é, uma cadeia de outras coisas, né? Foram sendo recolocadas assim, sabe? Parece que foi caindo e assim, aí fica a critério de cada um, né? Porque cada um vai guardar boas memórias e boas lembranças da sua jornada, não da jornada do outro, né? Você tem Sim, que significar a sua jornada, né? sim, Para sim. mim, a Até grande a mãe, né? A mãe presente na tua exato, jornada. exato, que aí assim, o que ficou, a gente guarda o melhor, pelo menos é o que ficou para Uhum. mim, né? Assim, guardo de Uhum. cada um o melhor para mim e tá pronto para mim. Agora, como é isso para cada um, eu não tenho mais, ela, como ela era âncora, eu não tenho esse papel. Entendeu? Então, para mim foi um grande, na verdade, um grande alívio, porque eu não tenho que levar ninguém comigo, né? Sim. Eu não acredito que a gente faça isso, né? Eu acredito muito que assim a jornada nossa é única, né? Mesmo você tendo uma família por trás, cada um é único, né? E é um Uhum. ser individual. Então, com o seu livre-arbítrio, com as suas escolhas, certas ou erradas, não cabe a nós julgar, né? Mas para mim fica claro assim, quanto mais a gente vai estudando, assim, o quanto é importante se ressignificar, né? Enquanto não ressignifica, não avança
o próximo ciclo, né? Fica Exato. retido no ciclo anterior, repetindo os sofrimentos, né? E às vezes nem é só seu, né? Às vezes, assim, você leva uma família, um peso extra que você tem que jogar fora, né? Assim, por isso que eu sempre falo, né, que nós somos cebola, né? A gente vai se descascando e tirando o que não interessa, né? Quer dizer, Sim, e sim. asmas, as dores, a gente vai se reencontrando e vai falando, puxa, isso não é mais meu, né? Isso não me interessa, isso não me pertence, não me cabe, né? Isso é seu, né? E até esse movimento da gente conseguir devolver para o outro o que é dele, né? Assim, isso não é meu, isso é seu, né? Assim, que brilho tem a sua vida, né? A sua vida independe da minha, então o que que você está fazendo com a sua vida? Né? Porque Uhum. nós, enquanto psicólogas, a gente vê assim, o quanto nossos pacientes não estão fazendo nada, né? Assim, pelo menos o que eu tenho visto, assim, o como está difícil esse auto-amor, né? Como está difícil olhar no espelho, né? Assim, eu gasto meu dinheiro num cabeleireiro para ficar bonita para o outro, mas não é para mim, né? Assim, o quanto eu vejo assim que não existe brilho interno, né? O quanto está difícil acessar isso. É isso que eu chamei de espírito da época, né? Exato. Nesse tempo, as coisas estão assim, na superfície, tá todo mundo na superfície, a emergência de alguma coisa, e Exato. sem profundidade. A profundidade é mais rara. Ela também está por aí, mas ela é mais rara, Mas né? é difícil, né? Porque quando você chama para o sentimento, às vezes a pessoa não se diz preparada, né? E você vê que assim, ela está sofrendo e não está se dando nem conta do quanto está Do sofrendo, sofrimento. né? Sim. É um, São os é um... aspectos sombrios, né? Exato. Muito Sim. linda essa história, achei linda. Obrigada, Laís. Eu que agradeço. Muito obrigada. Oi, Cris, Oi, Rose, posso falar? querida. Pode, meu amor, pode falar. Eu me deparei com dois momentos aqui que me chamou a atenção. O primeiro momento, quando ela encontra a serpente a primeira vez, porque ela é como assim, se deparar com aquilo foi um susto. É quando a gente se depara a primeira vez que a gente olha para dentro e, e tantas outras vezes quando eu me deparo com a minha própria intuição. E às vezes ela é grande demais e assustadora, porque me indica um caminho que eu sei que é certo, mas que não deixa de ser assustador, porque eu preciso dar um passo, eu preciso fazer uma escolha, eu preciso tomar uma decisão, e tudo isso tem um peso, né? Então Uhum. eu fiz esse paralelo assim. E o segundo momento é quando ela percebe que as árvores estão morrendo, que o rio está secando, que as coisas estão acabando, e ela chora novamente, né? A ponto de formar uma lagoa, como que é? Tanto que formou uma poça. Então, eu vejo assim que mesmo nos momentos que a gente está se sentindo perdido, a força vem novamente a gente mesmo. Tá Foi tudo isso que eu. presente em si mesmo, né? Isso que eu quis dizer. O temor, a dúvida, o questionamento, O a problema direção. e a solução, os dois, né? Uhum. Vem cá. Sim, essa é também a serpente, né? Nós vamos ver na outra aula sobre isso. Olha, Muito lindo. Muito lindo, Rose. Obrigada, Obrigada, Cris. Rose.
Mas alguém quer falar? Acho que eu também, não dá para ver, né? Mas eu desenhei a Jurema e a cobra, a serpente, né? E eu achei bacana a reação da Jurema em não sentir medo. Ela viu aquele ser grandioso, né, gigante, e ela não sentiu medo. Achei isso muito significativo, como ela teve uma intuição de que era uma coisa boa. Ela entendeu que não era um perigo, não era uma ameaça, né? Sim, a maturidade dela de viver esse outro lado, né? Porque o medo, tudo conecta com o seu oposto. E o oposto do medo é o desejo. E ela sentiu, primeiro, quando viu, ela sentiu medo, depois o medo já não tinha ali. Ela tinha aquela curiosidade, aquele desejo, né? Uhum. Então, isso vai trazendo a imagem assim de uma maturidade, já não está mais na, na criança ferida, ela já está na adulta buscando a cura, né? Ela já está na cura da sua Uhum. dor, né? Sim, já pode enfrentar, né? Sabe discriminar, consegue discriminar. Sim, consegue sentir aquele desejo, né? Que quando você começa a perceber quem você é, esse desejo ele cresce imensamente. A dificuldade da jornada está assim, em segundo plano, porque é extremamente maravilhoso, recompensador essa integração, né, pessoal que o autoconhecimento traz. Sim. Que impacto, né, que você teve ali com esse momento de já não é mais medo, já é desejo, Uhum. né? Cris, Oi. eu não escutei você lendo, mas eu tinha lido antes. Ah, que bom. Quem fez a tarefa está em É, dia. sabia que ia ser bem Calma. corrido hoje, então eu já tinha lido ontem, tá? Aham. Eu gostaria de ter podido escutar, porque é sempre é diferente, né? Eu gostei muito, por exemplo, quando você leu o primeiro, né? A sua leitura faz uma conexão, acho que com outras áreas também, né? Da nossa vida. Mas o que eu gostei, eu adorei o conto, né? E o que eu gostei foram essas frases, parecem uns resuminhos que tem de quando em quando, sabe? Que aqui no conto eles saem até com uma outro tipo de letra, né? Está escrito Sim, assim, né? Eu tenho um aqui. Quem tem a natureza para conversar nunca está só. Então, assim, é. ela mesmo vai contando e ela parece que ela tem a companhia de umas vozes, é uma sabedoria que vem, não sei, né, de onde e tal. E eu me identifico com isso. Na minha vida, eu tenho essas vozes, né, que me alertam, que instruem, né? E eu achei assim, nossa, que bênção ter a companhia, né? Sim. Dessa sabedoria que parece que é assim milenar, né? Uma coisa que Isso. está ali Desde sempre, né? desde sempre. Então, É, porque todas essas frasezinhas que estão marcadinhas assim são umas coisas lindas, né? E umas certezas, né? Então, assim, ó, essas coisas a gente não escolhe. E aí depois piscar os olhos pode ser perigoso.
Então, assim, parece que são pistas. Exatamente. Estas são, assim, as iluminações, né, os insights, ou a fala da serpente. É. E aí eu acho assim que, eu adoro quando eu tenho essas pistas. Eu amo. Eu fico querendo, eu sou bem gulosa, eu fico querendo ter toda hora. Eu fico em busca, sabe, dessas coisas, né? Porque é uma coisa, é um quentinho no coração, né? É um quentinho, é isso mesmo. Jung fala, né, que através da metáfora a gente alcança o símbolo. Então, essas frases, elas falam mais do que as palavras que contêm, né? Elas têm um símbolo, um sentido, né? Que você ouve e fala assim, né? Às vezes é assim, um chacoalho, né? Então, É, a própria leitura deste ponto ontem, ela foi reconfortante para mim, aham, sabe? É aquela recapitulação, né? De que, como a Rose falou, tem o problema, mas tem a solução. Tá tudo aí, né? exatamente. É só a gente parar para escutar. E mesmo assim, diante de cada novo ciclo, com um novo problema, a gente se angustia novamente, Ah, né? sim. Mesmo sabendo que é assim, que cada ciclo tem uma angústia e depois tem uma revelação. E isso é É, tão lindo. no primeiro conto lá do fogo, você falava sobre isso, né? Que ela teve aquele primeiro contato e ela passou muito tempo depois, né? Pensando naquilo, angustiada, né? Querendo Sim, entender e tal. E isso eu acho que é um pouco o reflexo do que a gente vive nesse novo ciclo, né? Então, sim, assim, e isso também é reconfortante, porque faz a gente ver que tem algo ali, né? Que tem algo para ser buscado, que tem sim. algo para ser descoberto, que, assim, a gente se perceber vai dando o contorno do nosso caminhar, né? Então, assim, nesse Sim. ponto, eu acho que realmente a gente nunca está só, né? Porque a natureza, ou inconsciente, ou eu não sei como vocês chamam aí, self, alma, alguma coisa, né? Vai agindo em nós. Se a gente Exatamente, olhar, a gente vê tudo, né? A exatamente. põe também a gente em movimento. Então, para É, mim, é, na última aula, né, eu falei sobre a questão do indivíduo comum, natural, e o indivíduo superior, né, que já alcançou uma sabedoria superior. Que então o comum é aquele que só vive a vida fazendo aquilo de cada momento que precisa ser feito, e o superior é aquele que busca o sentido, é, né? Dentro da psicologia arquetípica de Hillman, ele fala sobre esse aspecto, né, do sentido da vida, do, do homem, do indivíduo, que já não está preocupado com o mundo externo em primeira instância, né? Não é um ego fazedor de coisas, né? Ele tem um self conectado e diz aquilo que é essencial ou não, como a parábola de Marta e Maria na Bíblia, é verdade, né? né? Maria sentou lá e sentiu o calorzinho. Aí ela falou: é por aqui, quero ficar aqui. Isso faz mais sentido para mim do que ficar fazendo café, pão, queijo, né? Para É, todo mundo comer e dizer, nossa, foi ótima a conversa, tinha tanta coisa gostosa.
né? Mas gostoso mesmo eram essas palavras de sabedoria, né? Então, o outro dia você falou uma coisa e eu ia me manifestar aqui, mas depois não deu certo e tal, e sobre o workshop da criança, né? Esse momento do workshop da criança, para mim, é essa passagem bíblica aí de Jesus com Marta e Maria, né? Eu olhei, eu senti, eu experimentei e falei, nossa, aqui tem um negócio que eu quero, né? E aí, a partir dali, eu continuo buscando, né? Desde Aham, é. 1993 até hoje. Ai, ai. Linda a jornada, né? A jornada continua. Que bom, viva, né? Com altos e baixos, né? Porque nem sempre estou bem. Tem muitos momentos de aflição, de angústia, né? E tudo mais. Mas parece assim que fui fisgada, né, por uma Sim, certeza, e acho que é disso também que esse conto fala, né? Não dá para ignorar, a não gente dá para está ignorar. uma Exato. missão. É, Jung, ele traz o desenho da jornada como uma espiral, e a espiral também remete à serpente, né? Que você vai, enquanto você não encontra em si mesmo a resposta, a solução para as angústias daquele ciclo, você não ascende, né? E quando você encontra, você está no mesmo círculo da vida, mas numa altura diferente. Então, você vai evoluindo, né? Mas é necessário encontrar resposta, senão você fica girando em torno dos mesmos problemas, até que você É isso consiga que você assimilar. falou. E a resposta é aquela que vem de dentro. Não adianta E ninguém falar nada para gente, né? não adianta. É, isso Tem. mesmo. Que lindo. Obrigada, Ângela. Eu gostei muito. Que bom. Ótimo. Ainda temos toda a análise pela frente, né? Mas hoje é esse momento do encontro com o conto, que onde que ele nos pega, porque aí ele já vai reverberando na nossa própria análise, né? O sentido desse conto para a vida de cada um. Cada um trouxe um aspecto, né? Cada uma de vocês, né? Lucênia, bem-vinda. Você chegou aqui ainda há pouco, mas que bom que você está aqui. Vai ficar gravado lá no YouTube, tá? Mas também lá no grupo, tá bom? Mais alguém quer falar? Pode tá. Acho que essa vozinha foi aleatória, né? Não foi de alguém chamando, né? Muito bem. Então, nós vamos ficar por aqui hoje. O tempo já está também se esgotando e nos Sim. encontramos na próxima semana com a análise desse conto, com muita coisa além de tudo que nós falamos, porque falamos, foi tão lindo ver assim a sensibilidade de cada uma de vocês, cada uma trazendo um aspecto, a outra complementando, e, e é isso, é maravilhoso. Então, obrigada a todas, e a semana que vem nos vemos novamente. Está sendo muito gostoso para mim encontrar vocês, viu? Com o maior prazer do mundo de estar aqui falando com vocês. Obrigada, Verdade. um grande beijo, boa Obrigada. semana. Obrigada, Cris. Obrigada, Beijos, gente. Cris. Tudo de bom. Beijo, Boa tudo de noite bom. boa noite a todas. Boa noite. Isso. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.